O amor é como a luz. Quem não a vê, nega-a. Quem a não sente, não a compreende. O amor transforma tormentos em delícias. A questão é saber de que mais se aproxima o amor, se da liberdade ou da servidão. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. O Brasil, o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Jaime Palmés. O homem tem necessidade de amar e a base da religião é o amor. Certa vez, um casal decidiu cometer suicídio após passarem por um momento muito difícil. Resolveram, então, se jogar de um prédio. Quando chegaram lá em cima, os dois contaram até 3 e a mulher pulou. O cara ficou. Olhou ela cair por 8 segundos e ela abriu o paraquedas. Quem traiu quem? Esta história fictícia nos faz questionar as relações do amor e as traições. Amor, um sentimento que nos arrebata, nos induz e nos conduz. Há o amor dos poetas, dos amantes, de pais e filhos, dos enamorados, da natureza, da arte e do sonho. O amor inatingível. Durante algum tempo, o amor recebeu vários significados. Houve um tempo em que as uniões eram arranjadas de acordo com o interesse das famílias. Nessas circunstâncias, o que valia era o patrimônio. A união se baseava numa multiplicação de interesses políticos e econômicos. Até os dias atuais, esse comportamento não poderia ser considerado uma surpresa, não é mesmo? Isso poderia ser considerado amor? A história nos traz grandes casos de amor. Na literatura temos os amores de Tristão e Isolda, o de Sansão e Dalila, Otelo e Desdémona. Na vida real temos o amor do imperador Marco Antônio por Cleópatra, também de Romeu e Julieta. E já no século XX, Grace Kelly e o príncipe Rainier III, praticamente um conto de fadas. Uma união em especial deve ser lembrada como um grande amor, o do imperador indiano Shah Jahan, por sua esposa Arjumand. O sentimento foi tão grande que, após a morte da amada, ele enclausurou-se e mandou construir o mais belo mausoléu que o mundo já viu, o Taj Mahal. Um palácio de pérolas rodeado de jardins, até hoje um dos principais pontos turísticos daquele país. Hoje, Direito e Justiça em Foco traz a você, caríssimo telespectador, para conversar conosco a história e os mistérios do amor. E é óbvio que quem vai conversar conosco é o jornalista e escritor Irineu Ramos. Ele é mestre em comunicação e autor do livro A TV no Armário. Tem textos publicados em diversos veículos de comunicação de todo o país e foi editor de 2 revistas de turismo, entre outras atividades. Entre seus passatempos está a literatura e a filosofia, sempre em busca pelo entendimento do sentimento e da alma humana. Faz 16 anos que Chico Xavier faleceu. Olhem esse texto lindo escrito por ele. O silêncio. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada.
Lágrima não substitui suor. Irritação intoxica. Deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que não foi bom para os outros e não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. O que eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará, e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Chico Xavier. Irineu Ramos, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é nosso e é uma grande honra também, porque nós fomos procurar você, que é um intelectual, uma pessoa que, afinal de contas, conhece o tema, e para que a gente possa passar para o telespectador essa grande dádiva que é o amor. O amor é tudo na vida. Se não existir amor, não existe nada, não é verdade? O amor sustenta as relações, sustenta absolutamente a vida, né? Sustenta a vida. Você que Exatamente, falou, você encaixou muito bem esse raciocínio. Mas sem o amor, eu entendo que nós não conseguimos nem respirar. Porque para respirar também é necessário o amor. Amor à sua vida. Não é verdade? Muito Exatamente. bem. Então, o que você tem que falar? O que você tem a falar mais sobre o amor? O amor é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que existe não só entre os seres humanos, como os animais também se amam, né? A forma deles. E o amor, ele é contemplado desde a pré-história, né? Na mitologia grega tinha a Afrodite, que era uma deusa da beleza e do amor e tal. E aí ela se apaixonou em determinado momento, quer dizer, ela se apaixonou por Adonis. Sim. E acabou se casando com Vulcano. Sim. Porque houve um arranjo ali e ela acabou tendo filhos do Adonis. Quer dizer, mostra que as relações afetivas e as intrigas e as paixões, elas são históricas, né? Elas Sim. são mitológicas, e elas fazem parte da vida. E o legal de Afrodite é que como se descobriu ela como a deusa do amor, né? Ela usava um cinto em que nesse cinto tinham várias bolsas em que ela trazia a sedução, o sorriso, todas essas armas de sedução do amor. Sim. E isso é muito lindo. Você diz armas no bom sentido, claro. Sim, armas do jogo. Claro, do amor, faz parte do jogo. Agora, eu vou fazer uma pergunta a você, que talvez até o telespectador estranhe, mas é aquilo que a experiência me deu uma visão muito grande sobre a expectativa daquilo que eu vou que eu vou colocar. A planta ama? Eu acho que a planta ama. Ao seu modo, ela ama. A natureza ama, né? Existe todo um respeito, né, da natureza. Eu acho que as plantas se respeitam. As plantas se respeitam, né? Sim. Mas se respeitam e elas também têm este predomínio, por exemplo, do amor. Sim, eu acho que ao seu modo elas amam. Sim. Entende? Eu não sei exatamente qual é o modo da planta, mas eu suponho que ao modo delas, elas amem. Porque o amor, ele é uma coisa que evolui, né? É um sentimento que, desde lá da pré-história até hoje, ele evoluiu muito. Sim, claro, claro. Né? As relações evoluíram, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, o amor, ele não era necessário numa relação. Na verdade, o amor na Grécia Antiga, ele é muito associado ao sexo,
e o sexo era assim, uma manifestação da natureza humana. Então era uma coisa absolutamente Uma natural. manifestação de vontade da natureza Da, humana. da natureza humana. Então ele não precisava estar exatamente ligado a um sentimento, e sim a um desejo. Sim. Né? Então, isso faz parte da evolução. Em Roma Antiga, por exemplo, né, o amor tinha uma outra conotação. Na verdade, tinha os interesses as uniões aconteciam por interesses. Né? Um homem em Roma Antiga, ele, aos 18 anos, ele já era pronto para casar, assim, para se unir a uma mulher possivelmente de 14 anos. Sim. E muitas vezes de 12. Não é? Então, funcionava assim, era feita a união. E por que se casava muito cedo? Porque também se vivia pouco, né? A expectativa de vida na época era 30 anos. Quer dizer, uma pessoa com 30 anos, em Roma Antiga, era velha. É verdade, a expectativa era bem precoce. Né? Mudava bastante. Mudava bastante. Hoje não, hoje nós temos um ritmo de vida maravilhoso, porque a medicina avançou muito. Então hoje a média de vida vai lá para os 80, 85 e chegando até os 90. E tem gente que passa. E as pessoas continuam amando. E continuam amando. Olha aí que maravilha. Isso. Porque é só o amor que faz com que essas pessoas sobrevivam. Porque se não houver amor, como é que faz? Não é? É verdade. Então, a gente tem que prestar atenção nessa parte. Eu te perguntei da planta, porque eu costumo fazer essas observações. Eu tenho plantas aqui na minha casa, então eu gosto de olhar e elas estão bonitas. E conversa com ela. Sim. Eu até... parece coisa de louco, né? Parece coisa de louco. Não é louco. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Não é? E elas respondem. Elas correspondem à beleza que elas ostentam. Não é? É verdade. Elas se sentem bem no lugar onde ela é bem tratada. Então, para mim, isso é amor. Para mim, é uma definição de amor. Exatamente. Não é? Tem até um caso pessoal assim, eu tinha uma tia que tinha muitas plantas em casa, na casa dela, e ela sempre conversava com as plantas. Às vezes ela estava no quintal conversando com as plantas dela. Lindas, todas lindas. Sim. E um dia ela estava com dificuldade financeira, e assim, o quintal dividia o espaço com uma oficina mecânica. A oficina usava o mesmo quintal dela. E aí ela estava assim, ela começou a reclamar para as plantas da falta de dinheiro. E aí as plantas disseram para ela o seguinte, isso é verdade, disseram para ela o seguinte, olha, vai chegar uma pessoa hoje à tarde aqui e vai querer comprar uma planta. A senhora venda aquela. E mostraram para ela a planta que deveria ser vendida. E você sabe que naquela tarde uma pessoa foi consertar o carro lá na oficina e gostou das plantas e falou, a senhora me vende algumas? Alguma? Ela falou, vendo aquela. Não é impressionante? É impressionante, é impressionante. É uma relação de amor que ela tinha. É uma relação de amor, claro, relação de amor. Foi aquilo que nós colocamos ainda há pouco. Muito bem. Então quer dizer que, Irineu, o amor é tão arrebatador assim? É muito arrebatador. Que bom. Então, vamos lá. Por exemplo, só vou recapitulando um pouquinho da Grécia e de Roma. Enquanto o amor na Grécia era uma coisa muito mais assim, solta, livre, em Roma ele já tinha uma outra função. Ele tinha uma função de unir as famílias poderosas, óbvio, e também de procriação. Né? O amor do desejo que tinha na Grécia, em Roma se tinha só com outras mulheres, não com a esposa. Era muito engraçado isso, né? Que o papel da esposa, o amor fraterno, né? Ele tinha um outro papel. A esposa tinha um outro papel. Outra relação. Uma outra relação dentro do coisa. E na União. E na Idade Média isso aí foi acentuado, né? Então era bem complicado na Idade Média viver histórias de amor. Inclusive tem grandes histórias, como o senhor lembrou, de Romeu e Julieta. Eu vou daqui a pouco tocar nesse assunto. Então, sobre o amor romântico. Sim, claro. Eu ia perguntar a você se o amor romântico é uma construção social. Olha, eu acho que o amor romântico é uma construção social. Na verdade, antes do amor romântico,
as relações eram, como eu disse, assim, impessoais, eram escolhidos pessoas, não exatamente envolvidas afetivamente, né? O amor romântico ele surgiu no final do 18, durante a Revolução Francesa. A partir dali, começou a existir o romance, assim, a mulher escolher o homem também, porque normalmente era o homem que escolhia ou as famílias Sim. que escolhiam, né? Então esse amor romântico, esse amor de paixão e tal, ele começou a ser mais registrado nessa época, se bem que tem registros de 1700 anos antes de Cristo, em argila e tal, em que uma pessoa se declara para uma mulher. Então existe um poema escrito de 1700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, exatamente. Bom, mas voltando lá à Revolução Francesa, então esse amor de despertar surgiu aí, nesse período, que também era um amor bem diferente do que ele evoluiu até os dias de hoje, que continua romântico. Mas as relações também eram complicadas, porque era uma época em que as pessoas não tinham muito conhecimento de higiene corporal. Existia toda o banho não era uma coisa comum. Não era comum, exatamente. Não era comum. Então, era difícil as pessoas também se relacionarem não cheirando bem, né? Então, mais para frente a gente vai conhecer que, por exemplo, no início do século XX, o mau hálito era um problema nos casamentos. É verdade. E nos Estados Unidos tinha até pedidos de divórcio em que o argumento era o mau hálito. Era o mau hálito. Mas, por exemplo, nessa parte aí, como do romantismo, amor romântico, né, eu queria salientar uma relação importante que veio de um grande escritor. Esse escritor nasceu em 1550 e morreu em 1604. Edouard de Very. Você sabe quem é esse Edouard de Very? Não sei. Não sabe? Não. O codinome dele é William Shakespeare. Olha só, o autor do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, exatamente. Ele foi o autor do grande romance, né? E peça teatral Romeu e Julieta. Mas da onde veio essa relação? Veio exatamente de um problema ocorrido com ele, Edouard de Very. À época, ele se separou da esposa. E todas as famílias iam brigar com ele, iam brigar com a família dele, porque não poderia ocorrer essa separação. Então, daí é que surgiu a ideia dele escrever uma peça Romeu e Julieta, porque havia aí, na peça, as famílias fictícias são Montecchio e Capuleto, não é? Mas, na realidade, era a família dele com a família da esposa dele, da ex-esposa dele, que ele se separou. Não é? E ficou 5 anos, mais ou menos 5 anos, com outra pessoa. Então, veja, daí então surgiu o quê? Surgiu uma obra maravilhosa, uma obra romântica maravilhosa, que é Romeu e Julieta. E também isso aí mostra que a infidelidade é uma coisa histórica, né? Histórica, a infidelidade. Tem um rei, por volta de 1200, um rei francês, em que ele teve 8 esposas. Sim. Né? E ele tinha filhos com todas as esposas. Isso aí era um problema do ponto de vista de substituição de rei, né? Sim. Porque que filho que ia assumir o reinado depois dele, né? E a igreja católica, na ocasião, ela, na verdade, o casamento, a relação monogâmica, Sim. ela surgiu nessa época, porque até então todos os casamentos eram poligâmicos. Sim. Né? Não tinha essa coisa. Se o cara tinha dinheiro, ele tinha esposas. Você me fez lembrar do Filipe o Belo, que era o rei, e ele também tinha essa relação, como você mencionou. Poligâmica? Era exatamente. Meu caro Irineu, a conversa está muito boa, estou gostando muito. E tenho certeza que o telespectador também está. Portanto, eu vou chamar agora um pequeno intervalo, tá bom? Posso? Opa!
Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá, tudo bem? Você está com dificuldades de fazer com que seu filho te escute? Hoje irei dar uma dica bem importante que irá te ajudar. Ao invés de vocês, pais, só darem comandos ou direção do que precisa ser feito, desperte o interesse e faça um convite ao seu filho a pensar nas consequências de fazer ou não o que lhe está sendo pedido. Um orientador familiar, Kid Coach, pode ajustar este ponteiro em conjunto com a família e facilitar esta mudança pontual no comportamento, ajudando seus filhos a fazerem escolhas, mas sem abrir mão da responsabilidade que eles precisam cumprir. Aqui vai um exemplo simples. Filho, o que você prefere? Jantar agora e depois chamar um amigo para brincar? Ou continuar enrolando, jantar mais tarde e ficar sem brincar com seus amigos que você tanto quer? Repare bem na expressão, ou você faz aquilo e tem um resultado, ou você faz aquilo e tem uma consequência, mas em nenhum momento existe a opção de não jantar. Isso dá para a criança duas noções fundamentais, de que existem responsabilidades que devem ser cumpridas e que nossas escolhas refletem no futuro para bem ou para o mal. Essa foi a dica de hoje. Se quiserem que eu aborde algum outro tema, mande uma mensagem por e-mail, que consta no rodapé da imagem, que falarei sobre o assunto. Muito obrigada! Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres, organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar. Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo. Retornamos hoje conversando com o jornalista e escritor Irineu Ramos, uma excelente pessoa, uma intelectualidade fora do comum. Você está percebendo o que a nossa conversa é no primeiro bloco, não é? Pelo primeiro bloco. Muito bem. Meu caro Irineu, e o amor profano? Pois é, o amor profano sempre existiu. E tem muitas histórias, né, sobre o amor profano, porque, na verdade, como as relações
eram muito definidas, né, como historicamente a união é basicamente para reprodução. Então, o que sustentava, na verdade, o homem eram os amores profanos. Sim, claro. Os amores fora do casamento. Sim, claro. Porque havia toda uma imposição religiosa, né, que impedia que você vivesse de uma forma mais liberta, Sim, do ponto de vista afetivo. E aí é muito engraçado também, porque, por exemplo, como a gente havia comentado no bloco sim, anterior, nós já comentamos também sobre o amor profano, claro. a questão da higiene que não havia e tudo mais, tem um dado interessante que a Igreja Católica da época, ela não permitia que as pessoas tomassem banho e tudo mais, porque era uma exposição ao corpo, havia uma discussão de pecado. E aí, lá em 1500 e pouco, 1600, a Igreja Protestante, ela começou a estimular os fiéis a tomarem banho por uma questão de higiene. Então, quem despertou a higiene na população foi a Igreja Protestante na Inglaterra, em que as pessoas começaram, porque ser asseado seria uma condição melhor com o divino, com Deus. Sim. E é bem interessante que aí as pessoas começaram a tomar conhecimento do próprio corpo, que elas até desconheciam, né? E aí é bem interessante. E os homens sempre tiveram esses amores profanos, esses grandes amores, que não correspondiam com os amores de casa. E como você falou, a tal da fraternidade, né, ela prejudicava muito o relacionamento dos casais, daqueles casais, do casamento em si, não é? Então, quer dizer que o homem tinha... Como é que eu posso me exprimir? Vou me expressar dessa forma. Ele tinha uma necessidade até de ter uma pessoa ligada a ele juntamente com o casamento, claro. Sim, sim. E mesmo porque naquela época as pessoas dormiam todas juntas, né? Na verdade, inclusive os animais dormiam junto com as pessoas, né? Então era uma promiscuidade total. Você não tinha nenhuma privacidade, zero de privacidade, né? Certo. Então era muito difícil você amar de fato, né? Era um outro período, né? É verdade. Bem, Irineu, nós sabemos que hoje o problema do casamento já tomou uma outra forma. Não é? O casamento, eu digo o casamento oficial, como se dizem no papel. Não é? Porque hoje você tem várias formas de união. Não é? Você tem a união estável, etc. A minha pergunta seria nesse sentido. O casamento é o coroamento do amor? Porque nós estamos falando de amor. Sim. Quer dizer, o amor só pode ser conquistado pelo casamento ou ele pode ser conquistado por uma união estável, por exemplo, ou por outro tipo de uma união passageira, não é? Alguma coisa mais ou menos assim. O amor, ele coroa, o casamento coroa o amor, e sim e não. Não é? Porque o amor, assim, o amor incondicional, aquele amor que a gente chama de incondicional, ele só existe de pai para filho, né? Nem de filho para pai existe esse amor, né? Ele só é do pai para o filho. Então, todo outro tipo, qualquer tipo de amor que a gente pensar, ele não é ele não é incondicional. Ele pressupõe interesses ali, que não significa que é negativo isso. Faz parte, né? Porque é um interesse de proteção, de afinidade, de uma série de coisas que faz com que as pessoas se unam, né? Então, ele coroa e não, né? Coroa e não. Você tocou agora num ponto importante, de pai para filho, o amor, o pai, a mãe, os filhos são eles incondicionais. Amam, exato. Totalmente. Eles amam, se entregam totalmente agora, ao amor. O filho, a gente não pode dizer a mesma coisa do filho. Aquela história do Gibran, né? O Gibran que coloca bem isso, né? É verdade. Não é? Que é o afastamento dos filhos. Os filhos se afastam. Não é? Então, chega um momento que eles vão embora. E faz parte da vida. E faz parte da vida. Não é? Muito bem. Então, o casamento não é o coroamento do amor?
É e não é. Depende do ângulo que a gente vê. Como eu disse, ele é um coroamento se a gente colocar o amor incondicional, de relação pai e filho. Agora, o outro, o casamento de pessoas, de homem e mulher, enfim. Porque eu noto o seguinte, na minha época, por exemplo, eu sou casado há 43 anos, o casamento era sólido. O casamento era sólido. Você só pedia à sua mulher, que então noiva, então namorada em casamento, não é? Uma cerimônia. É uma cerimônia. Hoje eu vou pedir a mão da minha namorada, da minha amada, para o pai e a mãe dela. Então acontecia isso. Você acha que isso hoje já é uma futilidade? Eu acho isso difícil hoje. Eu acho que é difícil hoje. Porque eu acho que o romantismo diminuiu muito, né? Mas então, se o romantismo diminuiu, influi, por exemplo, na diminuição do amor, o amor então passa a ser um veículo passageiro? O amor se tornou fluido, entendeu? Ele não é mais linear. Não é mais, sim, linear e constante. Ele é uma coisa fluida, então ele oscila. Eu acho que hoje as pessoas têm mais domínio do corpo delas, das emoções, eu acho, no geral, né? Tem muita gente desequilibrada aí, né? Fazendo bobagens por amor. E daí vem a violência, né? A violência. Então, aí também isso aí já não é um amor. Isso aí já é uma doença. É uma doença, claro. A gente passa para um outro patamar, né? De psicose, né? Então você entende que quando há violência, não há amor e não existiu amor anterior. Olha a colocação que eu faço. Entendi. Depende do que uma pessoa busca no outro, né? Na verdade, a gente sempre busca alguma coisa nossa que está no outro, que vai completar a gente. E às vezes, nesse caso de psicótico aí, né? De quadro psicótico, o sujeito ele busca uma coisa que puna ele, assim, que leve ele a uma punição, a um inimigo, entendeu? Ele estabelece uma relação não de amor, e sim de posse, de domínio. De domínio, Você é minha mulher. Não é maluco isso? Porque quando você coloca dessa forma, não é? E você tem toda a razão, é o domínio que ele tem sobre o cônjuge mulher, porque ele não soube cultivar o amor, se é que existiu. Não deve ter existido. Não deve. Não, nesse aspecto eu acho que não. E tem grandes amores na história, né, que mostram isso. Né? Violência, né? Tem bastante, né? E tem outros amores que são light, né? Por exemplo, existe no início nos anos 20, aqui em São Paulo, né, os testamentos de marido, esposa e tudo mais, a maioria deles, quando tem o testamento, eles se referem à esposa como uma mulher que deu ternura, que deu afeto para os filhos, que deu filhos saudáveis e tudo mais. Em momento nenhum ele fala do amor dele pela mulher. Não, da natureza do amor, né? É engraçado. A natureza do amor. Isso aí está nos testamentos Sim, mas são testamentos antigos, né? Sim, década de 20, do final do 19 também, e começo do 20. Sim. E aí, também tem esses psicóticos aí que antigamente tinha e hoje tem também. Muito bem, vamos aqui agora para a história do Brasil. A história do Brasil é muito bonita, né? Só que às vezes ela é muito mal contada, caro telespectador. Ela não é contada como realmente aconteceu. Lamentavelmente, devido aos interesses ocultos, não é? Então, aqui vai a minha pergunta. O amor de Domitila de Castro e Dom Pedro I foi real? Muito real e fantástico. A Marquesa de Santos era uma mulher poderosa,
que destruía corações, não só de Dom Pedro, Sim. como de outros homens também, né? Ela teve vários casamentos, Sim. mas o amor dos dois foi uma coisa linda, né? As cartas que eles trocavam é de uma sensibilidade, de uma paixão e de uma ternura e de uma fugacidade, assim, sabe? Uma coisa que era impressionante, né? Tem livros que mostram essas cartas e é bem interessante. E é uma pena porque a Leopoldina, né, a mulher de Dom Pedro, Sim. foi uma mulher fantástica também, né? E ela que, na verdade, que governou na época. Ela era a cabeça, né? Só que não tinha amor. Foi ela, a Regina, né? Uhum. E porque também os casamentos de reis e rainhas são casamentos acertados, não é um casamento de amor. Isso que a gente vê na televisão é tudo fake, porque esses casamentos eles são acertados, porque tem os interesses de união de uma casa com a outra, né, casa de nobreza. Então, ele casou com a Leopoldina, Dom Pedro, porque tinha que casar. Sim. Sim, a situação era para esse fim, para essa finalidade. E foi assim. Agora, o grande amor dele foi a Domitila. E é incrível, a história deles é fantástica, e ele morreu com 34 anos. Ou seja, imagina o quanto que ele viveu, né, e quanta história de amor que ele viveu com a Domitila e outras, inclusive. Sim. Porque dizem que ele deixou mais de 1.400 herdeiros fora do casamento. Pasme. Ele era da pá virada. Ele era da pá virada. Grande Dom Pedro I. Muito. E a Domitila é fantástica. Eu admiro demais ela. O túmulo dela aqui em São Paulo até hoje. Consolação. Aqui no cemitério da Consolação. Exato, então. E é visitado por muita gente. Sim, e até hoje tem sempre rosas vermelhas lá. Sim. E também tem o solar da Marquesa aqui no centro de São Paulo, ali no pátio do colégio, onde ela morou, que é bem interessante conhecer e sentir a energia toda do lugar, né? E tem até umas histórias que estão nos livros, isso, não é? Eu sei, mas essas histórias não são contadas na televisão, sabia? Né? Eu não sei por que eles omitem contar uma história tão bonita como essa. Não é? Bom, mas tudo bem, mas a Domitila, ela não era a esposa real, né, do Dom Pedro. Mas é uma história bonita, não é? É linda. É uma história muito bonita. Sabe que até hoje contam que ela continua no solar dela. Porque há uns 3 anos atrás teve uma exposição lá com objetos, não necessariamente dela, mas da época dela. E tem relatos, tem livros que relatam isso, em que uma senhora estava lá visitando a exposição, e aí ela entrou na sala e viu várias pessoas vestidas com as roupas da época, né? Moças com roupa da época, soldados e tal. E ela achou aquilo maravilhoso. Ela falou, nossa, eles colocaram atores com roupa de época para dar mais clima na exposição. E aí ela mudou de sala e ela viu que um dos soldados seguia ela. Aí ela falou, poxa, eu acho que esse soldado está querendo achar que eu vou roubar alguma peça. E aí ela mudou de sala de novo e o soldado foi atrás. Aí ela falou, não, eu vou reclamar. E aí ela desceu a escadaria e chegou para o pessoal da recepção, olha, avisa esse guarda aqui que eu não vou roubar. Quando ela olhou, não tinha ninguém. Ninguém. Que coisa que... Não é incrível isso? É incrível. Essas histórias eu acredito, viu? Pois é, então, essas histórias aconteceram. É a sensibilidade dela, né? De algumas pessoas, né? É a sensibilidade que ela estava num local, não é? Onde a sensibilidade do local, a energia do local, a energia, a sensibilidade, os objetos, fez com que ela enxergasse a época. E isso aí é um fato verídico, está documentado, tem um registro. Isso me faz lembrar daquele filme Um Lugar do Passado. Que coisa bonita. Coisa linda, né? Linda, linda. Muito bem, então nós já falamos a respeito do amor violento, que ele vem dos impulsos do mal, né? O amor violento? Vem do desconhecido, né? Do desconhecido. Não sei nem se do mal, mas do desconhecido. Porque, veja, dizem que o amor violento é o excesso, né? O excesso da paixão. Então, mas a paixão é uma coisa doentia. Sim. Ela não é uma coisa sadia, né? Porque ela faz a gente, a pessoa, perder a razão, né?
entra num outro patamar em que ela perde a razão. E aí não, porque eu digo a paixão, o excesso do amor se transforma numa paixão. E a paixão, na minha humilde visão, não é no sentido de, por exemplo, estar no patamar do amor lindo, bonito, sereno, né? Sereno, não é verdade? É verdade. E respeitoso até, porque você tem que respeitar a pessoa que você ama, não é? Eu, há 43 anos, eu amo a minha esposa e eu tenho e foi uma evolução esse amor. Lógico, e tenho como a mais importante da minha vida. Sim, então é isso. Ao longo desse tempo a gente aproveita e faça uma declaração de amor para minha mulher. Olha! Não é? Que maravilha! Certo, é bom. É bom porque o amor evolui, ele muda de forma, né? Assim, ele não precisa ser aquele amor arrebatador que a gente tem no começo, né? Ele é tranquilo, ele é uma coisa gostosa. E eu acho legal que hoje em dia todas as pessoas podem amar, né? Claro que Por exemplo, sei lá, há 50 anos atrás, se o senhor falasse, eu amo minha mulher, ia ficar um negócio esquisito. E hoje é uma coisa legal, porque hoje as pessoas mais velhas, elas têm o direito de amar, elas podem amar, né? Isso faz parte do contexto, elas têm desejo, elas têm tudo isso. Então quer dizer que pode-se confiar no amor dos dias atuais? O amor fluido, sim. O amor fluido, sim, né? Mas o amor por interesse, não. Eu acho que depende, ele continua existindo, né? Ele faz parte, porque o interesse também não é uma coisa negativa. Então, por exemplo, eu procuro alguém para ficar comigo na velhice. Eu tenho interesse de arrumar alguém que cuide de mim e que eu também vou cuidar. E isso é o interesse. Né? Mas é óbvio que existe uma afinidade, um respeito, uma admiração que permeia essa busca. Muito bem, meu caro Irineu, eu fiquei muito contente de conversar com você sobre esse tema. É um tema importante que geralmente a televisão não apresenta. Mas se apresenta de uma outra forma, não com a qualidade que você trouxe para o programa Direito e Justiça em Foco. Bem, mais uma vez eu digo obrigado a você. Agora eu quero te passar uma pequena lembrança do programa, uma obra jurídica, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, 4ª edição, revista e atualizada, que eu passo às suas mãos. Muito obrigado, vou ler com muito carinho e foi um prazer estar aqui com o senhor. Muito bem, suas considerações finais, espera aí, não vai dizer que só foi um prazer, não. Vamos lá. É muito bom estar aqui, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar dessas coisas. Eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu leio, sobre assuntos que eu acho que podem ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem, a serem donas de si próprias e alertá-las também para alguns temas que às vezes a gente passa batido e são tão importantes como o amor e a política. Nós aprendemos muito com você hoje. Muito obrigado. Viu? Fique sossegado, porque essa é a grande realidade. Viu? Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Miguel de Cervantes. Se pretendes castigar-me, senhores, lembrai-vos antes de que os erros por amor são dignos de perdão. Quero agradecer a presença do jornalista e escritor Irineu Ramos, que apresentou para nosso conhecimento assuntos sobre o sonho do amor romântico. Espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia do universo no sentido de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de raciocinar sobre o tema de hoje apresentado. Significa alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, meu caro amigo. Muito obrigado. Prazer.